Boa noite, deputado Guilherme Boulos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Florestan. Boa noite a toda a comunidade 247. Satisfação estar com vocês de novo aqui. Boa noite, Boulos. Obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu aproveito aí o embalo, né? Porque eu estou desde manhã, desde as 7 da manhã aqui, na cobertura da viagem do Lula, primeiro no Bom Dia, agora no Boa Noite. Então, eu queria saber qual a sua avaliação a respeito dessa viagem do Lula, como é que você viu esse posicionamento do presidente com relação ao Banco dos BRICS, comparando ao FMI, que sufoca as economias emergentes, e a questão do dólar, né, dos americanos ficarem produzindo riqueza através da indústria de dinheiro, através do papel, que tem pouco valor, a não ser o do poder do império sobre os países mais pobres. Olha, Florestan, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa destacar é a diferença. A entrada do Lula na presidência do Brasil significou a volta do Brasil ao cenário internacional. Não mais como um pária, porque o Brasil nos últimos 4 anos foi um pária internacional produzido pelo bolsonarismo, uma situação constrangedora, que nenhum chefe de Estado queria estar perto, criticado em todos os ambientes internacionais pela devastação da Amazônia, pela postura negacionista na pandemia. Tanto é que o Brasil não era convidado para o G7 há 5, 6 anos e voltou a ser convidado agora com Lula. O Lula é um chefe de Estado e se comporta como um chefe de Estado, defende os interesses nacionais. E aí entra o ponto que você mencionou. Quer dizer, a característica da diplomacia no governo Lula lá atrás, com o Celso Amorim como chanceler, foi a chamada diplomacia ativa e altiva. E o Brasil volta a essa altivez, a ser um player no cenário internacional, né, que tinha perdido. O Brasil tinha perdido sua relevância no cenário internacional e tinha ficado totalmente subordinado aos interesses norte-americanos. Vamos lembrar que o Bolsonaro chegou a bater continência para a bandeira dos Estados Unidos quando era presidente da República. Então, a relação do Lula com a China, e reforçando tanto a cooperação comercial como a cooperação cultural, o papel do Banco dos BRICS, o Brasil podendo estabelecer uma relação comercial com a China que não seja mediada pelo dólar, significa o Brasil saindo de um alinhamento automático com os Estados Unidos, que foi o que a gente viveu com Temer e com Bolsonaro, e voltando a ser um articulador, os BRICS são expressão disso, e agora a Dilma como presidenta dos BRICS, um articulador de novos polos na geopolítica mundial, que não são subordinados a interesses imperialistas vindos dos Estados Unidos. Então, acho que essa viagem é muito simbólica da retomada de uma política externa ativa e altiva e, ao mesmo tempo, da retomada do prestígio internacional do Brasil. Agora, ao mesmo tempo, a imprensa brasileira ainda recute, às vezes, mais a imprensa dos Estados Unidos do que os interesses aqui brasileiros. Eu vi gente, por exemplo, reclamando que o Stedley estava na comitiva. Reclamaram disso. Eu vi reclamarem que o Lula falou que o dólar não precisa ser a única referência no comércio, como o Florestan já citou e você também, né? Te surpreende isso, Boulos, ou tem que lidar com isso? É uma parte do país que, na verdade, acho que até aceita a condição de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Acho que até gostaria de se ver como uma colônia da Flórida, um pedaço dos Estados Unidos, da Flórida, não sei. Te surpreende essa reação à visita do Lula à China? Rodrigo, não surpreende. Vivendo o que a gente viveu nos últimos anos no Brasil e o papel de uma parte do establishment político, econômico, midiático, para o golpe contra Dilma, para a prisão do Lula, como entusiastas da Operação Lava Jato, para a completa desestruturação de setores estratégicos na economia nacional, como a engenharia, como o setor de óleo e gás, não é surpreendente que se retome um complexo de vira-lata, que se faça críticas despropositadas à ida do Lula à China. A crítica em relação à presença de movimentos sociais, de sindicatos, o Moisés, presidente dos sindicatos metalúrgicos, presidentes de centrais sindicais estavam lá também, é lamentável, achar que
Eu nunca vi ninguém criticar empresário em viagem. É achar que as representações de setores populares, de movimentos sociais, de movimento sindical, não podem também ser vozes do Brasil para fora. Podem e devem. Eu fui convidado como parlamentar para ir, os líderes todos do Congresso foram, não fui pela intensidade da atividade parlamentar, pelas brigas que nós estamos vivendo também lá em Brasília, mas acho que foi muito importante ter uma comitiva que seja diversa, que não seja apenas representantes do Estado e representantes empresariais que têm os seus interesses econômicos nos acordos que estavam sendo colocados. Aliás, né, Rodrigo, eu agora à tarde escrevi um texto, viu, Boulos, falando talvez que nós estamos assistindo o fim de mais um império, e fala até da queda do Império Romano, né, porque só nos últimos dias 3 chefes de Estado estiveram na China, dando uma noção da força do governo chinês e do papel da China hoje no mundo. O Putin, que fechou um acordo para armas, né, para a relação de armas entre os 2 países. O Macron, que falou que a Europa não pode ficar atrelada a um único bloco, tem que estar aberta, né, que é contra ele é contra um mundo que não seja multipolar, e o Lula falando que os países têm o direito de negociar nas suas próprias moedas, né? Então, assim, isso demonstra que o Império está com dificuldades, principalmente depois daquele ataque ao Capitólio, né, que foi uma vergonha para uma democracia como a americana, que se vangloriava dos pilares da democracia nos Estados Unidos. Mas, enfim, isso aí é um assunto que nós vamos ter que aguardar para ver. Rodrigo, diga. Não, é que tem gente aqui lembrando, o Boulos falou que ficou no Brasil por causa dos embates e da pauta parlamentar muito intensa, e o pessoal gostou muito do debate, da maneira como o Boulos debateu com o Deltan Dallagnol. Debateu por assim dizer. Nós temos um trecho recortado aqui, Florestan, acho que era legal a gente rodar, e depois o Boulos pode falar um pouco sobre isso. Como é que está sendo esse embate com a direita e a extrema-direita, em alguns casos, lá na Câmara? Eu ia para esse lado também. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, vamos assistir. Senhor Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário depois da operação spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vaza Jato mostrou, até horário de coletiva de imprensa, eles combinavam juntos. Era tudo. Não é? O momento da sentença, quem ouvir, o promotor dava conselho para o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. O deputado Dallagnol, ele está acostumado com o procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui vai ter que seguir regra. Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter. Um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo. É a necessidade de fazer uma blindagem. É isso. É isso aí. Por que tanto medo, né? Por que tanto medo do Tacla Duran, que hoje tem novidades, viu, Boulos? Não sei se você viu o Xixo, né? O Wilson Ramos, advogado lá do Paraná, postou que o filho daquele desembargador que deu a nova decisão sobre o Tacla Duran, ele não só é empregado, sócio do escritório do Moro e da Rosângela Moro, como também é empregado no gabinete de um deputado ligado ao Sérgio Moro no Paraná. Então tem todo um conluio aí também, tem um conluio, né, Boulos? Não tenha dúvida, Rodrigo. Assim, essa história do Tacla Duran está mal explicada há muitos anos. O Tacla Duran, bom, não sei se todos conhecem a história, mas
Ele acusou a força-tarefa da Lava Jato, nomeadamente o Moro, de cobrar propina para evitar acusações contra ele. Ele fez essa denúncia e foi, enfim, teve mandado de prisão, foi atacado, saiu do país. E essa novela continua. E aí havia um requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle, que é onde foi essa sessão que o vídeo passou, que é uma comissão que os bolsonaristas colonizaram. A presidente da comissão é a Bia Kicis, para que se tenha uma ideia. E eles começaram a fazer uma série de requerimentos, assim, era uma enxurrada para convocar ministros do governo Lula. Aquele dia chegaram a votar um requerimento para convidar o Felipe Neto para explicar por que ele entrou num grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos. Uma vergonha, uma chicana. E aí, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, apresentou um requerimento para convidar o Tecla Duran. E aí foi um escândalo. Eles aprovaram todos os outros convites, menos o do Tecla Duran. Ou seja, escancarando a hipocrisia. E o Dallagnol estava nervoso, ele suava, ficava com a bochecha rosada, tremia. E uma coisa que me animou a fazer esse discurso é a postura dele. Porque ele queria falar, Rodrigo, isso só o vídeo completo da comissão mostra. Todo mundo que criticava ele pedia questão de ordem. Ele achava que ele, com o rei na barriga ali, podia falar a hora que quisesse, da forma que quisesse, atropelar as inscrições. Por isso que eu fiz essa menção. Sim. Que ele não era mais o xerife da República de Curitiba, que ali era um parlamentar como qualquer outro. Agora, você perguntou dos embates lá no parlamento. Está preocupante, viu, Rodrigo? Teve, inclusive, uma reunião de líderes ontem, que eu participei, onde foi o tema do debate. Quer dizer, o achincalhamento, a esculhambação que está virando a atuação dos bolsonaristas no parlamento. Teve aquele episódio ridículo do Nicolas Ferreira botando peruca, teve as agressões gratuitas na Comissão de Segurança Pública ao Flávio Dino nessa semana. Então, eles operam no modo lacração. Os bolsonaristas operam para fazer o vídeo e o corte para a rede social depois e falar com o público deles. E isso está desqualificando completamente o debate no parlamento. Eles estão querendo fazer do plenário da Câmara o novo cercadinho do Alvorada. Essa é a meta dos bolsonaristas. E já começou a criar um constrangimento, não só entre nós da esquerda, começou a criar um constrangimento até entre deputados do Centrão, da centro-direita. Assim, porque ali no parlamento você tem que saber dialogar com todo mundo, você tem que ter a capacidade de negociação, porque nós não temos maioria, nós precisamos de composição para fazer maioria. Agora, você tem que ter um rito básico, aquilo ali não pode virar circo, palhaçada, né? E é o que os bolsonaristas estão tentando fazer com uma agressividade compulsiva contra o Lula e a esquerda, e ao mesmo tempo com esse modo de operar lacração de rede social. E eu acho que assim, agora foi uma pressão, inclusive o próprio Lira chegou a atuar nesse sentido para se instalar o Conselho de Ética. Então todos os partidos indicaram os membros do Conselho de Ética, e essa turma vai ter que responder com processo no Conselho de Ética, com suspensão, com cassação, né? Porque é inadmissível. Quer dizer, o Deltan Dallagnol estava lá fazendo a discussão dele. Essa foi uma discussão normal do parlamento. Estava lá querendo blindar o Tecla Duran, sabe-se lá por quê, por qual interesse escuso. Agora, o grupo de bolsonaristas, e o pior é que eles não são tantos, são 50, 60, no máximo, num parlamento de 513. Só que eles são barulhentos e com esse método, sabe, esse método MBL, bolsonarismo, lacração, fake news, e já começou a gerar uma reação na Câmara. Eu acho até que vocês deveriam criar uma estratégia de comunicação, inclusive para deixar eles isolados, né, no momento que começarem a querer lacrar. Mas nós estamos chegando já no fim da nossa entrevista, Boulos. Queria fazer uma pergunta que é a seguinte: você é candidato a prefeito de São Paulo num acordo com o PT, né, no ano que vem. Eu queria saber se você mantém a ideia de ser candidato com o vice do PT e qual a sua relação com o Datena? Ele é seu amigo? Como é que aconteceu aquele vídeo? Quem produziu aquele vídeo? Se aquilo te pegou de surpresa?
Florestan, primeiro, eu fico chateado que a gente já está chegando no final da entrevista. Não, tem uns 10 minutos aqui ainda, Florestan. Vamos lá, tem 10 minutos. Então, Pelo menos 10 minutos. Isso. Primeiro, sim, eu serei candidato à Prefeitura de São Paulo. Aliás, quem anda por São Paulo vê... É indignante ver o estado que está a maior cidade da América Latina, a cidade mais rica da América Latina. Estado de abandono, lixo para todo lado, população de rua tratada como se não fosse gente. Esses dias ali, o método dele de arrancar barracas sem ter direcionamento para as pessoas gerou, inclusive, conflitos. Assim, a cidade está num estado crítico, terrível. Desde a zeladoria até a completa falta de projeto, parou no tempo. Né? Nós temos um vereador na cadeira de prefeito, essa é a realidade. Nós firmamos um acordo com o presidente Lula, com o Marinho, com a Gleisi, com o PT. Estive no diretório municipal do PT conversando com a executiva municipal do PT. Tenho feito conversas com parlamentares, com lideranças do partido, para a gente consolidar esse acordo, construir, tirar qualquer tipo de rusga e construir uma ampla frente progressista para devolver a cidade de São Paulo a um rumo de inclusão, né, a ter um projeto urbano de século XXI e não de 50 anos atrás. E parte desse acordo é que a chapa vai ser composta com o PT. A vice ou vice é do PT. E coloquei isso em mais de uma ocasião, publicamente em entrevistas, em todas as nossas conversas. Isso não está em questão. Né? Sobre o episódio do vídeo com o Datena, primeiro eu lamento francamente que um vídeo de uma conversa privada tenha vazado da forma como vazou. Eu não vou aqui expor ninguém, Florestan, sobre o vazamento. Você sabe quem gravou, né? Pela posição ali, tá claro, né? Você supõe, porque tinha mais gente, Rodrigo. Essa é que é a questão. Não estavam só essas pessoas. Foi na minha casa. Isso é o pior. Gravaram dentro da minha casa. Mas, enfim, eu não vou ficar ressuscitando essa polêmica. Eu tenho uma boa relação pessoal com o Datena. Ele foi correto comigo nas eleições de 2020. Quando acabaram, me deu o espaço de entrevista que deu para os outros candidatos, me tratou com respeito, ao contrário de uma outra parte da mídia. E quando acabou as eleições de 2020, eu liguei para ele para agradecer. E a partir disso, nós nos encontramos algumas vezes desde então para conversar. Esse dia, inclusive, era um encontro, estava o craque Neto, era um encontro de corintianos. A Atena é corintiano, era amigo do Sócrates. Eu, corintianíssimo. Sim, eu o também. Neto nem se fale. Rodrigo também. Na próxima eu convido o Rodrigo. Pô. E tinha os amigos dos Gaviões, os parceiros corintianos, ficam batendo papo sobre futebol. E lógico, entra político, falamos de política. Foi uma exposição absolutamente lamentável. E eu acho mais lamentável ainda o tipo de discurso que gerou numa parte das pessoas, Florestan. A Datena pode ter as opiniões que ele quiser, né? E sobre isso gerar um questionamento sobre a minha relação, o acordo com o PT, a relação com o PT, é descabido. Aliás, sim, eu não preciso colocar provas em relação a isso. Os fatos falam por si, não só pelo meu respeito ao presidente Lula e ao PT. Nos piores momentos, nos momentos onde aliados de ocasião estavam do outro lado. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos na rua para defender a Dilma. Quando o Lula no dia da prisão, né, Boulos? No dia da prisão no ABC, você estava lá, né? Metalúrgicos. O MTST, a Frente Povo Sem Medo, fez a ocupação simbólica do triplex para denunciar o Moro. Eu acho que tem uma memória seletiva que, às vezes, busca entrar em ondas que não levam a lugar nenhum. Né? Eu acho que esse fato foi devidamente superado. Algumas pessoas interpretaram assim, Florestan, que o Boulos, no fundo, estava querendo também mandar um recado ao PT, do tipo assim, se o PT fizer muita confusão também, ele tem outras alternativas para conversar. Algumas pessoas interpretaram dessa forma. Você acha que é descabido? Não foi... Primeiro, isso suporia que eu vazei um vídeo. Sim. Certo? Que eu teria intenção nisso. Coisa que é um absurdo, porque aquele vídeo me trouxe muito mais problemas do que qualquer outra coisa. Né? Então, isso, se juntar Lé com Cré, vê que essa narrativa não para em pé. Segundo, as pessoas do PT, pergunte ao Laércio, presidente municipal do PT, e todos do PT que eu estou dialogando, o diálogo está muito bem. Inclusive, estágio avançado, me comprometi aí nos zonais do PT, conversar com a militância,
para a gente construir esse acordo e não seja uma coisa de cima para baixo, né? Eu não teria por que mandar qualquer recado para o PT. E se eu fosse mandar algum recado, seria conversar com as pessoas, não mandar um vídeo vazado naquelas circunstâncias de um papo privado, né? Isso é, enfim, especulações que em tempos de redes sociais, né, tudo vira espetacularização. Perfeito. Bom, Rodrigo, acho que nosso tempo agora realmente chegou no limite, né? Eu ia só passar uma última coisa para o Boulos, Então, assim, pensando no ano que vem, né? Então, na sua cabeça, a aliança você, o PSOL, você, o seu nome, com apoio do PT, provavelmente uma vice-mulher ou um vice do PT. E quem mais que estaria nessa frente? E você supõe o apoio do Lula aí, explícito, né? A presença do Lula na campanha do ano que vem em São Paulo. Quem mais estaria? Por exemplo, a Tabata Amaral cabe nessa chapa no primeiro turno, Boulos? Quem mais é que estaria? O PDT? Quem mais que você enxerga? Rodrigo, primeiro a gente precisa pontuar a importância que vão ter as eleições municipais do ano que vem. Você viu, o Bolsonaro, quando chegou no Brasil, a primeira declaração que ele deu nós queremos eleger 60% de prefeitos. As eleições do ano que vem vão ser mais nacionalizadas do que qualquer outra, é lógico, vão discutir os problemas das cidades, ainda mais em São Paulo, que está vivendo muitos problemas. Maior população de rua da história, e sendo que tem o maior orçamento da história da cidade. É uma coisa inexplicável, é difícil de entender como com tanto dinheiro se tem uma gestão tão caótica. Agora, as eleições vão ser nacionalizadas. E como uma prévia para 2026, o bolsonarismo e o campo de direita vai se organizar, sobretudo nas grandes capitais, para tentar eleger os seus candidatos. E o nosso campo, que é o campo de apoio ao governo Lula, o campo da esquerda, centro-esquerda, o campo progressista, tem que se organizar igual para que a gente tenha bons resultados. Imagine se o bolsonarismo ganha em São Paulo. Aliás, eu queria saber uma coisa sua a respeito disso, porque você praticamente está no segundo turno pelo potencial que você tem eleitoral, né, nas pesquisas. Certamente você vai estar no segundo turno. Quem que você acha que você vai ter que encarar? Um bolsonarista ou o prefeito atual? Floresta, primeiro, ninguém ganha e nem vai para o segundo turno de véspera. Você lembra da história do Jânio com o Fernando Henrique aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, para a prefeitura, foi 85? 85. O Fernando Henrique liderava as pesquisas, sentou na cadeira para tirar uma foto e o Jânio ganhou a eleição. Então, eu não cometo esse tipo de erro. Agora, sim, só voltando para o tema do Rodrigo e depois respondo a tua, Florestan. Eu acho que nós temos que construir, justamente pela importância que vai ter essa eleição, Rodrigo, uma frente que seja uma frente progressista a mais ampla possível. Então, assim, o PSOL está federado com a Rede, o PT está federado com o PCdoB e com o PV. Só aí nós temos 5 partidos. Eu acho que nós temos que ampliar. Eu tenho dialogado com o PDT, conversei com o ministro Lupe. O PDT optou por lançar a pré-candidatura do Datena, que se filiou ao PDT. Vamos ver, eu respeito isso, vamos ver qual vai ser a evolução. O PSB optou por lançar a pré-candidatura da Tabata, respeito igual. Vamos ver qual vai ser a evolução daqui até lá. Nós temos que estar abertos ao diálogo com todos esses partidos, com os partidos do campo progressista, para fazer uma aliança capaz de ganhar a eleição. Não só fazer uma campanha bonita, mas disputar para ganhar a eleição. Bom, e a questão do Florestan, eu tenho visto que o clima na direita está mais quente nesse caso do que na esquerda. Está tendo uma briga aberta entre o bolsonarismo e o Ricardo Nunes. Qual que eu acho que é o sentido dessa briga? O Ricardo Nunes votou no Bolsonaro, declarou voto no Bolsonaro, apoiou o Tarcísio, mas ele não é um bolsonarista raiz. O bolsonarismo não se sente representado por ele. É igual o russomano na outra eleição. O Bolsonaro não tinha. E o bolsonarismo raiz quer lançar um candidato. Fala-se muito no nome do Ricardo Salles, o próprio Bolsonaro disse isso. O Bananinha chegou também a botar as asas de fora, o Bolsonaro já cortou logo, falou que ele não tinha experiência e falou que seria o Ricardo Salles. Vamos ver. Eu acho assim, eu acho muito improvável que eles consigam se unir numa candidatura só. Eu acho que a direita vai estar dividida entre uma candidatura bolsonarista
e essa candidatura do atual prefeito, que, apesar de uma gestão muito ruim, mal avaliada, tem a máquina na mão, nunca se despreza a máquina, né? Então, escolher adversário não é muito minha praia. Eu acho que eu vou focar em construir uma aliança a mais ampla possível do campo progressista, junto com a sociedade civil, dialogando com todos os setores da sociedade em São Paulo. São Paulo é uma cidade historicamente progressista. Vamos lembrar, São Paulo elegeu Luiz Erundina, elegeu Marta Suplicy, elegeu Fernando Haddad. São Paulo é uma cidade que historicamente está ligada à vanguarda internacionalmente, vanguarda cultural, vanguarda de experiências políticas, e hoje parou no tempo. Enquanto o mundo discute transição energética, ônibus elétrico, redução de distâncias, São Paulo não consegue tapar buraco de rua com essa gestão. Então, parou no tempo, está desconectada. Eu acho que nós temos que seguir fazendo essa construção. Meu foco hoje é o mandato parlamentar, naturalmente. Eu recebi mais de 1 milhão de votos, eu não posso chegar no Congresso e ficar com a cabeça na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Então, ter exercido o mandato, vou ser vice-presidente da Comissão Especial do Minha Casa Minha Vida, vou ser relator do programa da MP, que virou PL com urgência constitucional, do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, com a incorporação de cozinhas solidárias. Estou relatando mais de 15 projetos nas comissões da Câmara, né? Estou na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Estamos tomando uma série de atuações que isso consome tempo, né? Além dos embates que nós temos no Congresso. Agora, segundo semestre, a partir do final do ano, nós vamos começar a construir com mais força o foco na campanha de São Paulo, porque é estratégico que a gente recupere São Paulo e que a gente também dê um sinal para as eleições de 2026, no sentido de que esse campo que ganhou o governo e que está reconstruindo o Brasil tem apoio. Tem apoio na cidade de São Paulo, na maior cidade do país. Muito bem, Florestan, deu tempo, tá vendo? A gente falou da China, que hoje era a pauta principal, abrimos com a análise do Boulos sobre a viagem de Lula à China, a relação dele ali no debate com o Deltan Dallagnol, a questão do Tacla Duran, e falamos bastante sobre São Paulo com essa expectativa de 2024. Florestan, da minha parte, queria agradecer, foi você que fez o convite, então fica à vontade também aí para os agradecimentos finais ao Guilherme Boulos, Florestan. Eu queria agradecer muito ao Guilherme, mandar um abraço ao João Pedro, que mandou uma mensagem, mas não vai dar tempo para a gente ler, mandou um abraço para você, Boulos, o João Pedro. Gosto demais do João Pedro. E eu espero que você volte aqui, inclusive, para falar sobre o arcabouço fiscal e os projetos importantes do governo, tá certo? Voltarei com o maior prazer, Florestan. Sempre que chamado, acho que aqui é um bate-papo de alto nível, de boa qualidade. Voltamos para falar do arcabouço, que para mim é um tema que está me preocupando demais, para falar sobre as agendas positivas do governo Lula, para falar da relatoria que nós vamos assumir de um dos pilares do combate à fome no país, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Cozinhas Solidárias, para falar do Minha Casa Minha Vida, que eu espero que a gente possa aprovar na Câmara, inclusive com aperfeiçoamentos do programa. Enfim, estou sempre à disposição aqui do 247. Valeu. Obrigado, Boulos. Até a próxima. Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. Bom, e na próxima me convida, então, para falar do Corinthians, eu estou dentro, viu? Com certeza. Está convidado, Rodrigo. Muito bem, vou cobrar. Cuidado que ele leva celular, hein? Cuidado. Não, eu não filmo. Você sabe que depois daquela, eu adotei a regra, eu arrumei uma caixinha, está na porta da minha casa, reunião que eu faço em casa, boto o celular na caixinha. Eu tenho um amigo advogado. Eu tenho um amigo advogado que você só entra no escritório dele deixando o celular dentro da gaveta, porque eu tenho experiência nessas coisas, é impressionante esse negócio. Mas o pessoal estranhando que o Datena, amigo do Sócrates, eram os dois de Ribeirão Preto, né? Por isso que tem essa ligação. Lá atrás o Datena foi até filiado ao PT, depois mudou as posições, enfim. Datena foi muitos anos filiado ao PT, uma história que ele contou para mim na mesa. Ele foi o MC do comício do Lula em 89 em Ribeirão Preto. Olha só. Que causou, segundo ele, a demissão dele da Globo. Ele era repórter esportivo da Globo e foi demitido depois de apresentar o comício do Lula em Ribeirão Preto. E era muito amigo de copo também do Dr. Sócrates. Valeu, Boulos. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Abração.